Boa noite. Muito bom, estávamos ansiosos por chegar, pastor Tiago, à noite, à sexta-feira, já o sábado, 28 de março, 28 de março. Gente, essa programação é parte integrante da celebração dos 10 anos de criação da Associação Paulista Sudeste. Estamos comemorando, temos vários eventos durante o ano, e esse é um deles. Passou rápido, mas 10 anos já que estamos completando. Nós entregamos cerca de 800 pulseiras, nós vamos já dizer para vocês. Tem gente aqui de vários lugares, várias igrejas, vários bairros e até de outros municípios que compõem a região 2, pastor Tiago. Pastor, obrigado por ceder o espaço para esta programação da associação. Pastor, obrigado. Para nós é um privilégio poder abrir a casa, as portas da nossa casa, e nós desejamos que ela seja a sua casa também, enquanto você aqui estiver, e que você de fato se sinta na sua casa com o privilégio de poder adorar a Deus. Talvez você que está vindo até esse local aqui pela primeira vez, ou que não frequenta aqui constantemente, nós gostaríamos de dar alguns recados para você, algumas orientações, pastor, que serão bastante pertinentes. Preste atenção agora que o pastor é o pastor da igreja, mais da metade aqui não costuma frequentar aqui no dia a dia, e o pastor vai dar algumas dicas caso aconteça alguma coisa, termine a luz, onde são os banheiros e assim por diante. Exatamente. Nós não queremos utilizar, mas caso seja necessário, nós temos saídas de emergência aqui, nas laterais aqui da frente, também você que está na galeria, nós temos saídas de emergência também. Os banheiros, nós temos banheiros masculino e feminino, um do lado de cada lado da igreja, ok? Do seu lado esquerdo, nós temos os banheiros masculinos, e do seu lado direito, nós temos os banheiros femininos também. Caso nós tenhamos alguma dificuldade com relação à questão climática, nós estamos vendo esse fenômeno acontecendo aqui em São Paulo, né? Nós temos aqui à frente um gerador também, que automaticamente será acionado, e não teremos nenhum tipo de prejuízo no nosso programa dessa noite, pastor. Gastamos um pouquinho mais, mas é um investimento, porque pode acontecer, tudo pronto, tudo certo, você veio de longe, e de repente um apagão, mas estamos preparados caso aconteça. Se acontecer, fique quietinho no banco, que dentro de alguns segundos entra o nosso gerador. Bom, pastor, acho que chegou a hora agora de nós conhecermos aqui parte das pessoas que estão conosco. Quando eu falar aqui, chamar aí a tua região, o teu distrito pastoral, não vou dizer todas as igrejas, são muitas, mas eu vou dizer o nome do seu distrito que você faz parte, tá bem? Jardim do Estádio, o pessoal já está aí, levante a mão, o pessoal que faz parte das igrejas Jardim do Estádio, está aqui. Vila Luzita, o pessoal de Vila Luzita, e aí as mãos espalhadas. Vila Assunção, um distrito aqui bem próximo, Vila Assunção, lá em cima, beleza? Pessoal da Central de Mauá, cadê você? Mauá, olha aí, Central de Mauá. Jardim Zaira, pessoal do Zaira, está aí, lá em cima, pessoal do Zaira, alguns chegando. Ribeirão Pires, alguns aí também, aqui atrás, estava esquecendo de vocês. Como que é o nome disso aqui, pastor? Olha, pastor. O pastor falou para mim ali, é só entre nós? Pode ser. Pastor, a igreja toda está lotada, nós temos aqui quase um volume morto, né, que a gente pode ocupar agora. Quando enche muito a igreja, ali é o Salmo 46, o socorro bem presente na angústia. Legal, então nós vamos usar todos os lugares disponíveis para que você assista com conforto. Mas eu parei aqui, Ribeirão Pires, agora São Caetano, tem gente de São Caetano? Todo o pessoal aí da segunda região, São Caetano, deixa eu ver aqui. Vila Curuçá, parte está aqui, parte vai estar numa outra sessão amanhã. Então, Vila Curuçá. E agora deixei por último, porque é o pessoal que recebeu o maior número de pulseiras, porque é o pessoal anfitrião. Cadê o pessoal da Central de Santo André? Opa, legal. Gente, muito bom mesmo. Esquecemos, o Riacho está aqui também, veio com essa região. Então, pastor Denison Reis, obrigado. Pessoal do Riacho Grande, está aí? Está aí, pessoal do Riacho Grande. E o pessoal do Riacho Grande sempre moram um pouco mais distantes, né? Ok? Gente, seguinte, um grande abraço também a você que está nos assistindo em outras regiões do país, em outras cidades, em outros estados, e quem sabe até fora do nosso país. Muito obrigado,
Mande também o link para os seus familiares, para os seus amigos, para que você possa também aproveitar essa programação. Bom, pastor, então, sem mais delongas, no meu relógio são 20 horas em ponto, tá certo? Então vamos receber, vamos quebrar um pouco o protocolo aqui, pastor? Vamos quebrar um pouco o protocolo. Está tudo pronto aqui? Tudo pronto? Então é o seguinte, recebam com uma calorosa salva de palmas, pastor Gilson Brito, maestro Jader Santos e quarteto Arautos do Rei. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei. Seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar. Estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez.
seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente querida, prazer estar com vocês aqui, viu? Vocês são muito fofos, muito lindos. O povo de Deus é lindo, não é? É uma alegria, é um prazer para mim, para o Quarteto Arautos do Rei estar com vocês. Nós formamos um ministério da Igreja Adventista que já existe há mais de 80 anos, chamado A Voz da Profecia. Começou como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro, com o saudoso pastor Roberto Rabelo. E a gente tem tido a honra de dar sequência a esse ministério, cujo objetivo, é claro, é anunciar o Santo Evangelho. Obrigado, pastor Paulo, pastor Tiago, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite. Alguém até já me disse, infelizmente, né? Alguém me disse que na televisão eu pareço maior. Na verdade, eu ouço isso em todo lugar. Para compensar essa ofensa, depois na saída ali você me diga que pessoalmente eu sou mais novo. E se você estiver disposto a mentir mesmo, diga que eu sou até mais bonito. Muito bem, mas vamos nos apresentar. Olha, eu vou começar com o nosso técnico de áudio que está ali na mesa de som. Vocês geralmente não o veem, mas ele está sempre conosco, o Vitor Bahia. Uma salva de palmas carinhosa para o Vitor. Ele sempre trabalha para que a mensagem chegue com clareza até você. E o quarteto pode se apresentar. Aliás, vamos ao maestro primeiramente, não é? Maestro, pastor e compositor Jader Santos. Inclusive o maestro está acompanhado da sua esposa, a professora Lúcia. Levanta aí, Lúcia, por favor. Estamos tendo a honra de ter a Lúcia com a gente hoje. E o quarteto, pois não. Povo de Deus, boa noite. Feliz sábado para você. Estava falando com o Robinho que eu já estive aqui nessa igreja no passado, com o Arauto, não foi, Robinho? Formação anterior. É uma alegria estarmos juntos nessa noite de louvor. E você é convidado a cantar conosco, viu? Cante o que você souber. Cante forte, cante para Jesus. Estou feliz porque estou revendo alguns amigos, o Guilherme e a Jéssica, né? Do passado aí, do IASP. Sejam bem-vindos. Eu sou o Fernando Santos e canto primeiro tenor. Olá, meus amigos, um feliz sábado. Que bom estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos, abençoe a família de cada um. Abra o seu sorriso, louve conosco. Eu sou o Fernando Menezes e eu canto segundo tenor. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Igreja muito bonita, mas ela está ainda mais bonita porque está repleta de pessoas aí, ó. Gostei de ver, parabéns para vocês que aceitaram o convite de Deus para estar aqui conosco nesta noite. O nosso desejo é de que sejamos adoradores. Nós viemos aqui para adorar a Ele. Que esse seja o objetivo do seu e do meu coração. Eu também estou feliz porque eu tenho amigos aqui do coração, lá de Cândido Salles, minha cidade natal, cresceram comigo, Monique, Luiz, maridão Candinho, já conheceram inclusive minha capital. Mas, enfim, vamos louvar e que essa noite seja memorável, porque Deus está entre nós. Eu sou o Éder Ferreira e canto barítono. A gente sabe que essa igreja tem história com a música, tem o Pedra Coral, né? Saiu daqui, ainda está ativo, né? Não sei. Mas, enfim, a gente admira muito uma igreja musical como essa. A gente viu aqui um louvor bonito, a gente se sente muito privilegiado por poder cantar para vocês. Eu sou Robson Rocha, canto baixo. Eu sou Gilson Brito, eu não canto, eu encanto. Na verdade, eu só falo isso para não ficar humilhado, porque eu não canto é nada mesmo, né? Sou super desafinado, mas eu tenho a imerecida honra de ser o 10º orador do Ministério A Voz da Profecia e o Quarteto Arautos do Rei está na sua 30ª formação. Vamos louvar. Vamos cantar juntos? Vamos lá. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus.
Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: louve conosco, vai. Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: chegou a hora, filho, vai.
amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores de aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois o milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é, e crê que Ele vai um dia explicar o que ninguém jamais entendeu. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus.
chuva de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparos, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Você conta a história, eu digo. É o seguinte, no passado, houve uma guerra. E o povo de Israel foi pressionado por um gigantão, grandalhão, do braço fortão assim, ó. E você não vai acreditar. Teve um jovem pequeno, porém, temente ao Deus do céu, o que você, gigante Golias, não sabia. Hoje, teremos uma pequena confusão aqui, mas não esquente a cabeça. Vamos derrubar o gigante. Pegue sua pedra, gira bem forte e acerta aqui, ó, na testa do Golias. É grandão, é fácil de acertar. Me ajudem. Pessoal, se for jogar pedra, não jogue de verdade, não. Vamos lá, gente. O rapaz Davi, cante conosco. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mão,
rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou rapaz Davi, 5 seixos pra se tomar. Pega a pedrinha, vai. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. O gigante veio O gigante veio ao chão. sim, veio ao Sou rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou rapaz Davi, rapaz de oração. Sou rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou rapaz Davi, 5 seixos pra se compor. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio. O gigante veio. O gigante veio. O gigante veio. Veio ao... E o gigante veio ao chão. Se você não tiver pedra, cosquinha também serve, você viu, né? Dá pra ganhar o Golias também. Quando a gente vem na igreja de vocês, na verdade, a nossa grande preocupação é o que cantar e o que não cantar, né? Porque o Arautos do Rei tem um ministério aí de 60 e poucos anos agora, né? E a gente quer cantar alguma coisa que vocês já conhecem, que está no coração, e a gente também sente a necessidade de cantar coisas novas, porque a música marcha sempre para frente, né? Mas um fenômeno que a gente está tendo hoje aqui, não sei se vocês perceberam, é que o povo está cantando muito, né? As músicas mais antigas e as novas, inclusive. E uma galera, uma geração mais nova aí, que está sabendo as coisas. Gostei de ver. Quantos de vocês acompanham a gente pelas redes sociais? Só uma enquete aqui. 10 pessoas. Tá bonito, porque hoje em dia, né, a gente não tem mais DVD para vender, não tem mais CD para vender. Se as pessoas não acompanham a gente pelas redes sociais, não sabe o que está acontecendo, né? Mas só um recadinho para aqueles que, porventura, estejam assim desavisados. Há bem pouquinho tempo, ano passado, a gente lançou um novo álbum, chamado Senhor da Vida. E nesse momento a gente queria abençoar vocês com 2 canções muito especiais, que a gente teve o prazer de gravar. Aqueles que não conhecem ainda, podem ir lá. Querem citar aí, Arautos do Rei Oficial, né? Arautos do Rei Oficial no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok também. E você vai pegar aí na sua plataforma digital, procura lá Arautos do Rei, você vai ver lá Senhor da Vida e os outros álbuns do Arautos do Rei também. Ouça nossas músicas e compartilhe com seus amigos. Vocês também, viu? Por favor. Essa música faz parte do novo álbum. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu e como foi que um morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar.
ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. Amém. Sons que vêm do mar, o silêncio do universo, fúria de um vulcão, toda a paz de um abraço complexo. A natureza em convulsão, o aroma de uma flor em botão, fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois o
Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja por tudo louvado o nome do Senhor. Um pedido a todos que puderem, é claro, atender. Fiquem em pé, por gentileza. Pessoal da galeria, os amigos que estão aqui também. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Muito bem, todo mundo em pé. Todo mundo aí bem obediente, direitinho. Aproveita e dá uma esticadinha nas canelas, né? Sentadinho aí já há algum tempo. Muito bom. Agora eu vou fazer um segundo pedido que também é bem simples, mas eu conto com sua participação, tá bom? Todos que são adventistas do sétimo dia, batizados, que estão em comunhão regular com a igreja, se assentem. Mas só esses. Os outros continuam todos em pé, assim, bem bonitinhos como estão. Muito bem. Vocês já entenderam? Foi só uma estratégia simples para identificar vocês. Porque hoje aqui, vocês são as pessoas mais importantes de todas. São nossos convidados, convidadas, e nós estamos honrados, felizes, porque você atendeu o nosso convite. Na verdade, o convite do Senhor, que foi feito para você através de nós. Deus abençoe grandemente você e sua família. Uma salva de palmas carinhosa para eles. Deus os abençoe grandemente. E eu pedi umas pessoas queridas que entreguem agora para você um pequeno cartão que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. Você que está em pé, receba o seu cartão. E ao receber o seu, você já pode se assentar, tá bem? Muito bem. Estão sendo entregues ali também na galeria. Você pode receber o seu e já se assentar. Enquanto você recebe, eu já vou explicar o propósito, tá bom? Qual é o motivo desse cartãozinho que a gente preparou aqui para vocês? Essa parte aqui de cima, ó, vocês vão ver que ela destaca. Essa parte aqui de cima é um marca-páginas, tá? Uma lembrancinha simples para você levar para casa, quem sabe colocar dentro da sua Bíblia. É uma lembrança do nosso encontro de hoje. Tem até nossa foto aqui, ainda bem que não é época de eleição, né? Senão ia aparecer santinho. Estão realmente com carinhas de santo. Até rostinhos lisos, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes, né? Vocês sabem que hoje em dia é assim, né? As fotos estão perfeitas. Difícil é depois reconhecer a pessoa quando encontra, né? Pessoalmente. Mas está tudo certo. Bom, ali é só um detalhe, o marca-páginas. O mais importante é o cartão. Está escrito assim: queremos fortalecer nossa amizade e lhe ajudar em sua caminhada com Deus. Queremos fortalecer nossa amizade e lhe ajudar em sua caminhada com Deus. Por favor, acredite nisso. Aqui não tem conversa fiada. Também não tem nenhuma ideia assim velada, nenhum propósito escondido. O que nós queremos com esse cartão aqui, insisto, é fortalecer nossa amizade, até porque você está aqui já é uma prova de amizade. De alguma maneira temos contato com você. Mas o objetivo maior nessa amizade é ajudar você na sua caminhada com Deus. É para isso que existe a igreja, para nos ajudarmos mutuamente. E acredite, não tem nada mais precioso na vida do que conhecer e amar o Senhor. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo, né? O que a gente mais precisa é de Deus em nossa vida. A vida sem Deus é vazia, sem rumo, sem esperança. Mas como é bom quando a gente conhece e ama o Senhor, né? Queremos lhe ajudar nesse processo, seu relacionamento com Deus, seu conhecimento de Deus. Colocamos aqui algumas opções para você marcar. Quero que orem por mim, aceito uma visita, quero me batizar, gostaria de estudar mais a Bíblia. Você marca 1, 2, 3 ou as 4 opções se você quiser. E aqui atrás você pode escrever algo mais. Tá bom? Se tem algo mais que a gente pode fazer para ajudar você na sua caminhada com Deus. Não tenha receio de preencher esse cartão. Aqui você coloca seu nome, seu WhatsApp, o bairro e a cidade onde você mora, tá bom? Não tenha receio, como eu disse, o nosso objetivo é ajudar você na sua caminhada com Deus.
O que que você precisa para isso? Quer que a gente ore por você? Quer que a gente lhe visite? Você quer uma oração? Você quer ser batizado porque já tem estudado a Bíblia, compreende o significado disso e quer fazer essa entrega pública ao Senhor? Não tenha receio. Marque aqui. E no final do programa, daqui a pouquinho, a gente já vai recolher os cartões e já vamos começar orando por você e por sua família hoje, tá bom? Então agora, durante a nossa pequena mensagem bíblica, você já pode preencher o seu cartão. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Se eu consigo baixar aqui um pouquinho. Você pode me ajudar, amigo? Muito obrigado, está ótimo. Atos dos Apóstolos, vai ser o capítulo 8. Mas antes, vamos pensar um pouquinho aqui num detalhe. O personagem no qual nós vamos refletir hoje, que é o centro da nossa reflexão, ele era jovem, um jovem, por sinal, brilhante. Há muitos jovens que se destacam, não é? Esse era um jovem brilhante. Tipo o pastor Éder, que está aqui na minha frente. Muito bem. Ele era um jovem muito inteligente e muito religioso, considerado pelos líderes religiosos de Israel na sua época, um jovem tremendamente promissor. Apesar de novo, tinha um profundo conhecimento das Escrituras, no caso até ali o Antigo Testamento. Era considerado um hábil defensor da religião dele, do judaísmo. Os líderes religiosos de Israel viam em Saulo, que é o mesmo Paulo, um indivíduo que era uma promessa de ser um dos grandes líderes da sua religião. Era zeloso, era devoto, era inteligente, era estudioso, muito religioso e muito sincero. Mas um problema. Num aspecto central da Bíblia, ele estava totalmente equivocado. Era sincero, mas estava equivocado. Os irmãos sabem que sinceridade é virtude, claro. Mas não há nenhuma virtude ou vantagem em estar sinceramente errado. A sinceridade não transforma o que é errado em certo. Saulo era sincero, mas estava sinceramente equivocado. Como eu disse, Saulo é o mesmo Paulo. Saulo é do hebraico e Paulo do latim. Nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ele é chamado de Saulo, porque está trabalhando entre os judeus com o seu povo. Depois ele é chamado de Paulo, quando ele está fora de Israel, trabalhando sobretudo com os chamados gentios, estrangeiros, no mundo romano. Alguns costumam associar Saulo ao período em que ele ainda não era cristão, e Paulo depois que se tornou cristão. Tudo ok. Mas o importante é saber que Saulo e Paulo trata-se da mesma pessoa. Olha só o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versos 1 a 13, está escrito: E Saulo consentia na morte de Estevão. Se você ler os versos anteriores, está falando do apedrejamento de Estevão, que era um diácono pregador, e tornou-se o primeiro mártir, a primeira pessoa a ser assassinada por causa do Evangelho, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Saulo estava lá e presenciou o apedrejamento de Estevão. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Verso 3, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Uau! Não era fácil não, hein? Um jovem determinado a defender a sua religião. Na cabeça dele, na medida em que o cristianismo, que nessa época era chamado de povo do caminho,
talvez por Jesus ter dito, eu sou o caminho, né? Nessa época, a ideia de Saulo era acabar com o cristianismo, porque no pensamento dele, se eles não acabassem com o cristianismo poderia acabar com o judaísmo. Então, na cabeça dele era assim, matar ou morrer. Essa seita perigosa, profana, blasfema, na cabeça dele, devia ser extirpada, aniquilada, banida da terra. Esse era o seu sentimento, defendendo a sua religião. Na cabeça dele, acreditar que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, era o Messias, era um absurdo. Era um insulto à esperança de Israel. Dizer que o Messias, que viria para ser o rei, foi humilhado e crucificado. Você compreende? Esse era o pensamento dele. E ele era sincero no seu pensamento. Agora capítulo 9, você conhece. Versos 1 e 2 está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Parece que a prisão e morte dos cristãos, assim no sentido figurado, era como o próprio ar que Saulo respirava. Tudo o que ele queria fazer era destruir a igreja. Por isso é dito que ele, quando foi a Damasco, resolveu antes pedir cartas de autorização ao sumo sacerdote, para que, caso em Damasco ele encontrasse cristãos nas sinagogas judaicas, porque os cristãos, mesmo os judeus, mesmo depois da conversão ao cristianismo, eles continuavam frequentando as sinagogas judaicas. E Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, era considerada uma cidade grande da época, capital da Síria, uma cidade cosmopolita, gente de várias partes do mundo vivia ali, inclusive muitos judeus. Estima-se que nessa época existiam de 30 a 40 sinagogas judaicas em Damasco. Então, quando ele vai a Damasco, ele pensa assim: se eu encontrar gente do caminho, cristãos, nas sinagogas, eu vou prendê-los e trazê-los para Jerusalém. Foi com essa intenção. Mas aí aconteceu algo inesperado. E quantas vezes Deus surpreende a gente também, não é? Está escrito assim, que quando Saulo se aproximava de Damasco, de repente o que aconteceu? Uma luz do céu brilhou em seu caminho. E foi uma luz tão intensa que ele caiu por terra. E então o jovem Saulo ouviu uma voz que lhe dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E caído ele disse assim: mas quem é você, Senhor? E a resposta qual foi? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele estava perseguindo Jesus? Sim, porque estava perseguindo a igreja de Cristo. E não existe nada mais precioso para Deus nesse mundo do que sua igreja. É verdade que o povo de Deus é falho, eu sou, você também é. Mas é através da sua igreja que Deus se revela ao mundo, que Deus ilumina o mundo. Não tem nada mais precioso para Deus do que sua igreja. É louco, insano quem ofende, quem magoa, quem persegue, quem machuca, quem prejudica a igreja de Deus. Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E aí o Senhor disse assim para ele, a partir do verso 6, mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. No verso 8, então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos nada podia ver. E guiado pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A luz feriu os olhos de Saulo e ele ficou cego por 3 dias. Está escrito que ele, depois que foi levado para dentro da cidade de Damasco, ele passou 3 dias, além de cego,
sem comer e sem beber. Ele ficou em jejum. Eu não tenho dúvida de que esses 3 dias foram cruciais para uma mudança completa do pensamento e da conduta do jovem Saulo. Primeiro, o encontro inesperado com Jesus, aquele que ele tinha certeza que estava morto. E agora, ele não enxerga e ele fica em jejum, orando. Eu fico pensando quantas ideias surgiram na sua cabeça naqueles 3 dias. Ora, se ele morreu, como é que ele falou comigo? Então é verdade que ele ressuscitou? Como eu posso ter acreditado nos sacerdotes que disseram que o corpo de Jesus Cristo foi roubado? Como eu posso ter acreditado nisso? Vocês sabem, os sacerdotes de Israel pagaram os soldados romanos, não foi assim? Para que eles espalhassem uma notícia mentirosa de que os discípulos de Cristo durante a noite tinham roubado o corpo de Cristo, negando a ressurreição, e ele pensou, como eu posso ter acreditado nisso cegamente? Mentiram para mim. E aí eu imagino o Espírito Santo atuando na mente, no coração de Paulo e fazendo ele se lembrar dos textos do Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, que falavam a respeito do Messias, que o Messias não iria primeiramente reinar de forma gloriosa, mas ele iria sofrer, padecer, morrer, ressuscitar. As profecias relativas ao Messias foram vindo à sua mente e ele começou a compreender. Eu fico imaginando Saulo pensando nos muitos cristãos que ele havia prendido, humilhado, como que reagiam com paz, com tranquilidade, com serenidade. É possível que ele tenha se lembrado, é claro, de Estevão, que ele viu ser apedrejado, mas antes ele ouviu um sermão de Estevão lindo, contando a história de Israel. Quando Estevão estava pregando, antes de ser apedrejado, o rosto dele estava iluminado como o rosto de um anjo. E ele deve ter pensado, meu Deus, como eu pude ser tão cego, como eu pude ser tão duro de coração. O homem pregou com tanta sabedoria, o rosto dele estava iluminado, Deus estava falando comigo, mas eu não via, não enxergava, não entendia. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse assim, eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus, o Filho do homem ao lado de Deus, o Pai. E aí quando as pedras lhe machucavam, Estevão disse assim, ó Deus, tenha piedade deles, porque eles são ignorantes, não imputes a eles esses pecados. O homem morreu perdoando como Jesus morreu. Como posso ter sido tão insensível, tão duro de coração, tão cego? Eu tenho certeza que naqueles dias, o jovem fariseu, radical, ignorante em relação a Jesus, ele reconheceu sua ignorância, sua dureza de coração. O Espírito Santo tocou nele e Saulo decidiu mudar de vida. Louvado seja o Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Na sequência do texto, capítulo 9, a partir do verso 10, é dito que lá em Damasco havia um discípulo de Cristo chamado Ananias, além de outros, é claro. E aí Deus se apresentou em visão para Ananias e disse assim, Ananias, vá até determinada rua, em certa casa, lá existe um homem que está orando, ele se chama Saulo de Tarso. Você deve ir lá visitá-lo. E Ananias na hora disse, o quê? Eu ir lá? Vou nada? O senhor nunca ouviu? Às vezes a gente gosta de informar Deus algumas coisas, né? Para ver se dá uma ajeitada no pensamento do Senhor. Ananias disse assim, eu vou lá nada, como dizem alguns, é ruim, hein? Esse Saulo, Senhor, Ananias disse, é um matador, o homem é gente ruim. Ele veio aqui para Damasco, inclusive, eu estou sabendo, Senhor, ele veio para cá com a intenção, com cartas do sumo sacerdote para prender aqueles que invocam o teu nome, ele é perigoso. Eu acho tão lindo o que Deus diz para Ananias. Versos 15 e 16, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Oh, Ananias, vá, não tenha medo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Onde o homem vê dificuldades, Deus vê possibilidades. Onde o ser humano vê derrota, Deus vê vitórias. Onde o ser humano vê pecado e condenação, Deus vê graça e salvação. Louvado seja o Senhor. Vai! Ele é um instrumento poderoso, será um instrumento poderoso nas minhas mãos. E Ananias foi. E é interessante que quando ele chega e encontra Saulo, ele diz assim: Saulo, irmão, ó, já virou irmão. Oh, louvado seja o Senhor pelo Evangelho, né? Como o Evangelho muda a cabeça da gente. Quando a gente crê na palavra do Senhor, nossa visão das pessoas é outra. Eu gosto de dizer que quando você vê a Deus, você passa a ver as pessoas com os olhos de Deus. E quem vê o ser humano com os olhos de Deus, ainda que não se engane com o ser humano, porque não há nenhum justo sequer, a começar por mim, né? Você não se engana com o ser humano quando você o vê com os olhos de Deus. Mas com os olhos de Deus você não deixa de amá-lo. Saulo, irmão, o Senhor, aquele que apareceu para você no caminho, me mandou aqui, para que eu ore por você e você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias orou, e Saulo voltou a enxergar. E aí está escrito assim, no verso 18, aliás, verso 14 ainda: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Sabe que Saulo, falando a respeito dessa experiência com Ananias, um tempo depois, quando ele está pregando e contando a sua história, aqui em Atos mesmo, capítulo 22, verso 16, ele diz que Ananias disse assim para ele: e agora? O que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, invocando o nome de Jesus. Ei, e agora, Saulo? Agora que você se encontrou com ele, agora que você sabe que ele está vivo, que ele é o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, e agora? O que você está esperando? Levante-se, receba o batismo, lavando os seus pecados, e invoque, glorifique, exalte o nome dele. Lembre-se disso. Saulo era sincero, mas estava sinceramente equivocado. Sinceridade é virtude, mas a sinceridade não transforma o que é errado em certo. Não existe virtude ou vantagem em estar sinceramente errado. Uma coisa que me impressiona muito nesse jovem é que quando ele percebeu que estava errado, ele teve a humildade e a coragem de mudar. Tanto é que, se você segue aqui na leitura de Atos capítulo 9, a partir do verso 19, está escrito assim, ó: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando ser ele o Filho de Deus. Ele foi a Damasco com a intenção de prender cristãos, mas agora ele estava pregando, anunciando o cristianismo. Teve a coragem e a humildade de mudar seu pensamento e mudar sua direção quando percebeu que estava errado. Que exemplo para você e para mim, não é? Eu me lembro quando os meus pais se converteram. Eu tinha 10 para 11 anos de idade, 10 anos ainda, na verdade, quando nós entramos na igreja adventista pela primeira vez.
Nós éramos cristãos, mas não tínhamos costume de ir à igreja, não conhecíamos praticamente nada do Evangelho. E eu me lembro até hoje, os meus pais comentando assim nos nossos primeiros estudos da Bíblia com irmãos da Igreja Adventista, primeiros cultos que nós assistíamos, participávamos. Eu lembro dos meus pais mais de uma vez comentando assim, mas como que a gente não enxergava isso? Mas aí eles pensavam, mas também a gente tinha a Bíblia, mas não lia. Como é que a gente acreditou em tanta coisa que não está na Bíblia? Como é que a gente pôde ter vivido desse jeito? Eu via que eles sofriam quando percebiam que viveram equivocados por muito tempo. Hoje eu entendo que aquela dor que eles sentiam era a dor do crescimento. Você já ouviu falar da dor do crescimento? Nesse sentido também crescer dói. Muitas vezes quando você é impactado com o Evangelho e você descobre que aquilo que você desprezava era o mais precioso da vida, ou quem sabe você se apegava a algumas coisas que julgavam ser preciosas, e quando você é impactado com a luz do céu, com a luz de Deus, você descobre que aquilo que você reputava como sendo bom, você descobre que é ruim. Dói, machuca, mas lembre-se, essa é a dor do crescimento. Essa dor é importante. Muitas vezes crescer dói, mas a gente precisa crescer. Não tenha medo dessa dor, da dor do crescimento. Aquela mesma luz que feriu Saulo, que o derrubou, abriu seus olhos, sua visão, sua compreensão, para uma realidade muito mais profunda do Evangelho, da Palavra de Deus. Aquela mesma luz que o derrubou, o levantou, para que ele se tornasse o maior missionário de todos os tempos. Onde o ser humano vê derrota, Deus vê vitória. Onde o ser humano vê pecado e condenação, Deus vê graça e salvação. Oh, irmãos, eu louvo a Deus, porque o Senhor, quando olha para nós, Ele não pensa no que nós fomos, mas o que nós seremos nas suas mãos. Para Deus, o que mais importa não é o nosso passado, mas é o nosso futuro, se nós nos colocarmos nas mãos dEle. Eu pedi o quarteto para cantar uma canção que está entre as músicas aí mais recentes, mais contemporâneas, e que eu gosto muito. A mensagem é que Deus é capaz de restaurar a nossa vida, nos dar novos pensamentos, novas perspectivas, novos sonhos, novos caminhos. Foi o que Ele fez com Saulo, e é o que Ele tem feito com milhares, milhões de pessoas ao longo dos séculos. Quando você é humilde, se coloca nas mãos dEle e diz assim, Senhor, me ajude, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero seguir. O Senhor, de alguma maneira, Ele se revela a você e Ele restaura sua visão, sua compreensão, sua esperança, sua vida. O quarteto canta que Deus faz tudo novo de novo. Mas para isso você precisa querer, porque Deus respeita a sua vontade. Se você não quer, Ele respeita. Não desiste, não para de lhe chamar, mas nunca vai lhe obrigar, porque Deus nos criou com liberdade para querê-lo ou ignorá-lo. Ele quer que você o queira, porque sua vida sem Ele é uma vida vazia, sem sentido e sem propósito. Mas quando você o quer, vocês se encontram. A vida vira um mar de rosas? Não. Mas você descobre quem você é, onde você está e para onde você vai. Porque a nossa origem está em Deus, nossa identidade está em Deus, a razão da nossa vida está nele, e nele também está o nosso destino, nosso futuro. Louvado seja o Senhor. Antes do quarteto cantar, só um pedido que eu faço a você que recebeu esse cartãozinho que a gente lhe entregou. Você que é nosso convidado, nossa convidada. Que tal se agora, durante a música do quarteto, você orar a Deus nos seus pensamentos, dizendo assim, Senhor, tem alguma coisa que eu ainda não marquei aqui, que eu devia ter marcado? Converse com Deus.
É provável que você pediu para a gente orar por você, e a gente faz isso com muito prazer, mas nós podemos fazer mais. Deus nos chamou para fazer mais por você. A gente pode lhe visitar, se você nos permitir. Uma pessoa de Deus vai à sua casa para estar com você, com sua família. A gente pode estudar a Bíblia com você, para você ter uma compreensão mais profunda do Evangelho. Muitas coisas que eu sei do Evangelho eu aprendi com gente querida que me ensinou. A igreja existe para isso. E se você já tem estudado, compreendido e sabe que Deus está te chamando, por que se demora? Levante-se, receba o batismo, lavando os seus pecados e invoque o nome do Senhor. Não foi isso que Ananias disse para Saulo? Por que você se demora? Não fique deixando para depois. E se tem algo mais que a gente pode fazer por você, você pode escrever aqui no verso, tá bom? Então agora durante a música você ora, marca o seu cartãozinho, e assim que a música terminar nós vamos recolher todos eles e já vamos começar a orar por você hoje e aqui. Ouça essa linda canção. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita por todos ela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas
assim virão à frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra Amém, amém. Acredite nisso. Ele é capaz. Nada é impossível para Deus, né? Não existe caso perdido para Deus. Todo ser humano que se perder, vai se perder porque desistiu de Deus. Não que Deus tenha desistido dele. Não existe caso perdido para Deus. Maior do que aquele que nos derruba é o que nos levanta. Louvado seja o Senhor. Ele pode fazer tudo novo de novo. Eu pedi aos amigos que entregaram os cartões que não recolhessem, por uma simples razão. O quarteto e eu queremos receber o seu cartão das suas mãos. Assim você já levanta, vem aqui e a gente termina o programa orando, tendo você pertinho de nós. Podemos ter esse prazer? Você vem ou vai amarelar? Vem em nome de Jesus, não tenha medo, vem aqui, por favor, traga seu cartão. Estamos em família, a igreja é uma família e você não precisa ficar com vergonha não. Muito bem, muito prazer conhecê-la. Fica aqui, fica aqui. Uma salva de palmas carinhosa para todos eles. Venham aqui em nome de Jesus. É um prazer receber vocês. Muito bem, muito bem. Venham para cá. Eu acho que não tem problema subir aqui não. Vocês não ficariam constrangidos de subir? Venham para cá, venham para cá, venham para cá. É que o espaço está pequeno, isso. Já vem todo mundo para cá. Venham para cá. Eu vou ficar aqui de cima só para eu poder ser visto aqui por todos. Mas, isso. Podem ir descendo, entregando os cartões ali então para os meus amigos. Oh, glória, Deus seja louvado. Que prazer ter vocês todos aqui. Olha quanta gente está vindo, Deus abençoe. Isso, podem ir descendo mais um pouquinho para que os outros possam aqui de cima descer também. E vocês que estão embaixo, venham subindo, venham para cá. Isso, tem espaço para todo mundo. Nós não poderíamos terminar o encontro de hoje de uma forma mais bonita do que esta. Tendo vocês aqui na frente, tendo vocês aqui pertinho da gente. Isso, podem ir descendo. Venham todos, todos são bem-vindos. Aqui, Robinho. Aí. Quem mais? Venham para cá, podem vir. Quanta gente, hein? Que bom que vocês aceitaram o convite. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje. Isso aí, bem-vindos. Vocês sabem que pregar na TV, no rádio ou na internet é bom, mas aqui é melhor. Porque aqui a gente está com vocês, né? Aqui a gente vê vocês. No rádio a gente fica olhando para o microfone, na TV para uma câmera, ou na internet, mas aqui é melhor, porque aqui a gente está junto,
A gente olha vocês nos olhos e é fácil perceber que Deus, por sua infinita graça, tem atuado na mente e no coração de vocês. Parabéns por estar respondendo de forma positiva ao chamado do Senhor. Tá bem? Deus os abençoe. Eu tenho certeza que ainda muitos sonhos e planos de Deus vão se realizar na vida de todos vocês. Permaneçam assim, com o coração aberto para Ele. Muito bem. Tem alguém mais com cartões aí? Não? Por favor. Ali, Robinho. Pastor Éder está trazendo mais aqui, Robinho também. Eu gosto de segurar todos nas mãos, apenas como um símbolo do desejo que nós temos de que todos sejamos colocados nas mãos do Senhor. Deus os abençoe. Vou pedir à igreja para se levantar, por gentileza. E nós vamos fazer, eu vou fazer uma oração e depois o quarteto vai fazer uma oração cantada, tá bom, amigos? Que é uma bênção que nós desejamos para todos vocês. E olha, um detalhe, sempre que puderem, venham à igreja. Você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. Como eu disse há pouco, a igreja Deus criou para que a gente se ajude mutuamente. Salvação não está na igreja, salvação está em Jesus Cristo e somente nele. Mas Deus criou a igreja para que nós nos ajudemos mutuamente a fim de permanecermos em Jesus, permanecermos no caminho. Eu tenho certeza que sempre que vocês vierem aqui, o pastor Tiago e os demais membros e líderes da igreja receberão vocês com muito carinho. Venham sempre que puderem, tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te louvo de todo o coração por essa noite tão preciosa, pelo prazer de estar aqui com os nossos irmãos, pelas músicas que ouvimos, cantamos, as orações feitas, o estudo da Tua Palavra e em especial agora, Senhor, por essa demonstração inequívoca para todos nós, de que o Teu Espírito está em nosso meio, atuando em nossa mente, nosso coração e nos conduzindo a Ti. Esses Teus filhinhos que estão aqui à frente, Pai, eles aqui estão, porque eles estão dizendo, Senhor, que eles querem Te conhecer e Te amar mais, que eles reconhecem que Tu és o Senhor da vida, e Tu podes, como o quarteto canta, fazer tudo novo de novo. Ó Deus, toma esses Teus filhinhos nas Tuas mãos, Pai. Tu sondas os corações, sabes todas as coisas, o Senhor conhece cada um deles. Abraça-os, Pai. Que todos voltem para casa com a certeza de que receberam Teu carinho. Não só estiveram entre pessoas queridas, mas acima de tudo, estiveram na presença do Senhor e por Ti foram abençoados. Fica com eles e com a família de cada um deles, Senhor. Que a luz do céu brilhe no caminho deles, para direcioná-los para o Senhor, a fim de que no Senhor eles tenham uma vida com propósito e com esperança. Peço a bênção do Senhor sobre toda essa congregação e que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra
Que o bom Deus abençoe todos vocês. E só para terminar, como a gente costuma fazer no programa Voz da Profecia na TV Novo Tempo, não se esqueçam do que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço e um beijo no coração, a gente se vê.